Olá, bem-vindo ao canal Economia e Tecnologia. Nós estamos aqui iniciando uma playlist sobre matemática financeira, só que com uso de calculadoras científicas. Esse é o vídeo 0 dessa playlist. Por que eu estou nomeando esse vídeo de vídeo 0? Porque o seu objetivo é o de apresentar algumas das calculadoras científicas disponíveis e que são muito utilizadas por alunos e também apresentar as configurações básicas para o uso dessas calculadoras, ou seja, fixar casas decimais, no caso de um simulador ou de um emulador, colocar ele para funcionar em língua portuguesa e também mostrar se o divisor de números não inteiros, ou seja, o divisor de casas decimais, será o ponto e a vírgula. Essas pequenas definições são importantes para que depois a gente possa, nos próximos vídeos, utilizar a calculadora e já mostrar para vocês diretamente os cálculos, porque aí, necessitando, é só vir aqui nesse vídeo e fazer o ajuste necessário, aprender a fazer esse ajuste necessário. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo principal. Então, passando aqui a tela, nós temos as primeiras calculadoras que eu estou mostrando aqui da marca Casio. Vejam que são 3 calculadoras científicas que são muito familiares dos alunos. Algumas pessoas poderiam perguntar assim, mas Darlan, por que não utilizar uma calculadora financeira como HP12C para realizar os cálculos financeiros? Por que uma playlist sobre o uso de calculadoras científicas? Bom, vou tentar responder isso por alguns motivos que eu tenho observado. O principal deles é que muitas vezes o aluno está fazendo um curso técnico de administração, ou fazendo uma faculdade de administração, ou de contabilidade, ou mesmo de economia. Mas o objetivo dele não é seguir na área específica de finanças. Ele tem outros interesses profissionais que não especificamente a área de finanças. E aí o que acontece? Ele já tem uma calculadora científica que usou previamente em outras matérias, inclusive em cálculo, por exemplo, ou estatística, e aí ele não quer investir ou gastar o valor para fazer a aquisição de uma HP12C, por exemplo, que é uma calculadora bastante cara. Então, esses alunos sempre questionam, falam assim, é possível acompanhar a disciplina de matemática financeira somente com uma calculadora científica? E eu respondo sim, porque o curso, a disciplina não é sobre calculadora, e sim sobre matemática financeira, né? A minha abordagem não é resolver os problemas com calculadora, mas pensar matematicamente a matemática financeira, assim como a gestão financeira e a análise de investimentos. Pois bem, então é esse o motivo principal que me leva a escolher fazer uma playlist completa sobre o uso dessas máquinas na matemática financeira. Vamos lá então. Tendo essas calculadoras da Casio, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é que essa Casio FX82MS, que é a que está do lado esquerdo da tela, a primeira, é a mais tradicional de se ver em sala de aula com os alunos. Se não for essa, é alguma calculadora muito próxima dessa, inclusive fisicamente semelhante. Daqui a pouco, na próxima tela, eu vou mostrar uma assim. A que está ao centro da tela, a Casio FX82MS de segunda geração, mudou apenas algum detalhe estético e da sua estrutura física, mas as funções e o teclado basicamente têm as mesmas funções que a anterior. E a que está no lado direito é a Casio FX82ES, que também é muito semelhante no seu funcionamento, com alguns detalhes que eu vou mostrar usando o emulador. Então já adianto que um dos emuladores ou simuladores, né, um software que eu vou utilizar, é dessa Casio FX82ES,
que me ajuda inclusive a demonstrar os cálculos financeiros aqui na tela do computador que podem ser feitos na FX82MS. Bom, um segundo detalhe que eu preciso falar. Em matemática financeira, uma das funções que nós vamos mais utilizar na máquina é o cálculo de exponencial. Então, observem que na Casio 82MS de primeira e de segunda geração, o que nós temos? A tecla com o símbolo do circunflexo, o tiozinho, que algumas pessoas falam que se usa como acento na língua portuguesa, né? Então, esse circunflexo é justamente a tecla que nós vamos utilizar para realizar um número elevado à sua potência. Agora, reparem que na Casio FX82ES, essa tecla é ligeiramente diferente. Ela está ali x elevado a um quadradinho branco, que seria a potência ou o expoente. Tá? Então, essa é a única diferença, mas a função é exatamente a mesma. O segundo detalhe que vai ser muito útil para os nossos cálculos em matemática financeira, reparem, é a existência das teclas para abrir e para fechar parênteses. Isso realmente faz toda a diferença nessas calculadoras para que a gente possa realizar os cálculos um pouco mais complexos que teremos que fazer. Vamos agora ver na próxima tela alguns outros modelos de calculadoras científicas. Observem aquilo que eu havia falado. Essa calculadora Kenko KK82MS1 é praticamente a reprodução da Casio FX82. Ou seja, é exatamente a mesma calculadora, só que de outro fabricante. A calculadora do meio é a tradicional HP 10S+, ou 10S Plus. É uma calculadora também muito conhecida, muito utilizada. E por último, nós temos aqui a Tilibra TC20, que é uma calculadora científica com um custo de aquisição muito acessível. Bom, é importante ressaltar algumas diferenças. Observem que na HP 10S Plus, a tecla para fazer a operação de exponenciação não é o circunflexo como na Casio e como na Kenko. Essa tecla é y elevado a x. Então, observem que essa é a única diferença. Nós temos y elevado a x para realizar a operação de exponenciação, ou seja, y elevado a uma potência e essa potência é o x. Isso também é igual, observem, na Tilibra TC20. Então, eu estou utilizando essas imagens de calculadora para mostrar para os alunos que realmente vão existir esses dois tipos de calculadora científica com essa simbologia. Tá? É o que vocês vão encontrar aí nas diversas marcas distintas. Bom, em termos de marca, de preço, qualidade, robustez, durabilidade. Bom, a Casio, voltando na tela anterior, é um fabricante japonês extremamente tradicional, que está há décadas no mercado, é reconhecidamente um fabricante de produtos eletrônicos com muita qualidade, muita durabilidade e robustez. E acabam existindo produtos como a Casio FX82MS, que tem um custo bastante acessível por tudo que ela oferece. Então eu diria que a Casio FX82MS seja uma calculadora entre as marcas premium das mais confiáveis e das mais robustas. Eu mesmo tenho uma calculadora dessa há mais de 20 anos e ela funciona perfeitamente. A HP é uma marca premium de excelente qualidade, extremamente tradicional como calculadora. Qual é o detalhe da HP? Apenas o preço. Ela costuma ser uma calculadora com um preço um pouco mais elevado e isso faz com que muitos alunos acabam decidindo por outra marca.
né, como a Cássio, ou até uma marca mais acessível, como essas da Kenko ou da Tilibra. De qualquer forma, qualquer uma dessas calculadoras pode ser utilizada para o que nós vamos fazer, né? Não faz diferença alguma. Se a pessoa me perguntar se eu quero uma calculadora com baixo custo, mas que seja um produto durável, que as teclas sejam firmes, que possa aguentar inclusive pequenos acidentes, como a calculadora cair eventualmente e não ser danificada com facilidade. Então, nesse caso, a Cássio seria uma escolha bastante racional. Bom, feitos esses comentários, vamos então falar um pouco sobre os emuladores. O que são de fato emuladores? Eles são simuladores, ou seja, são softwares que nós instalamos nos computadores e que simulam o funcionamento das calculadoras físicas. Então, eles são úteis quando a gente está trabalhando no computador, fazendo, por exemplo, um trabalho de faculdade, e estamos ali usando, por exemplo, o Word para escrever, e já queremos simultaneamente estar fazendo os cálculos. Então, nesses momentos, um emulador é muito útil, né? É bastante interessante de ser feito uso. Quando que o emulador não é interessante, né? Ou quando ele deixa de ser interessante? Acredito que seja somente por causa de avaliação, ou seja, momento de avaliação, de realização de provas. Por quê? Justamente pelo fato de que muitos professores e professoras não vão permitir que os alunos utilizem computadores nem mesmo celulares durante a prova. E aí eu não vou ter acesso ao emulador que eu estou acostumado a utilizar. Então, nessas horas de provas, geralmente o que é aceito é o uso de uma calculadora física. Nesse sentido, as calculadoras físicas são úteis e têm sido utilizadas pelos alunos nas minhas disciplinas. Obviamente que eu permito que eles usem a calculadora HP12C, aqueles que têm, né? Agora, aqueles que não têm vão fazer o uso da calculadora científica. Bom, falando especificamente dos emuladores, a Cássio tem um site em português aqui no Brasil que possibilita o acesso e o download tanto de alguns emuladores, de alguns modelos das suas calculadoras, quanto de materiais didáticos. Então é um site muito interessante tanto para professores quanto para alunos. Inclusive, esses emuladores podem ser baixados para se fazer um teste, uma avaliação gratuita de 90 dias. Então isso acaba sendo interessante para o aluno experimentar o funcionamento da calculadora e talvez decidir pela sua aquisição, tanto do emulador, que pode ser adquirido também após esse prazo de 90 dias, como a aquisição da calculadora física de fato. Bom, especificamente, eu vou estar utilizando ao longo dessa playlist, ou seja, nos próximos vídeos sobre conteúdo específico de matemática financeira, dois emuladores, o da FX82ES e o da FX82LA, que é a ClassWiz, é a calculadora, digamos, mais moderna da Cássio, que inclusive tem interface para se comunicar com telefones, né, com smartphones e tudo mais. Para quem tiver interesse de fazer o acesso a esses emuladores, basta acessar o site educacional da Cássio, que é cassioeducação.com.br/emuladores. Então, continuando aqui, vamos já direto falar como nós vamos proceder para fixar as casas decimais na FX82MS, que eu tenho visto que é a que os alunos mais usam, quando não ela propriamente, aquelas que são basicamente cópias da FX82MS. Então vejam, primeira coisa, com a calculadora ligada, observem que há essa tecla Mode, justamente do lado da tecla ON, e é por meio dessa tecla que eu vou poder acessar a função para fixar as casas decimais. Então, ao apertar sucessivamente 3 vezes a tecla Mode, eu vou chegar na tela que vai estar Fix, SCI e Norm.
e os números embaixo, né? 1, 2, 3, que são para você acessar essas funções por meio do teclado numérico. Então, nós vamos acessar a tela e vamos escolher a opção 1, fixar, né? O número de casas decimais. E se eu quiser, por exemplo, 2 casas decimais, ela vai me perguntar de 0 a 9 quantas? Já vou mostrar uma tela assim, semelhante a essa, praticamente igual a essa, no simulador da FX82ES. Então, nós digitamos 2 para 2 casas decimais, ou 4, ou 6, ou seja, quantas casas forem desejadas. Eu vou abrir aqui o simulador da 82ES, observem que ela é bem semelhante à 82MS, e a diferença é que quando eu aperto a tecla Mode, o menu é diferente, já aparece uma coisa diferente aqui na tela. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou usar a tecla Shift, que acessa as funções amarelas da máquina. Então, vou acessar a função Setup, que está na tecla Mode, por meio da tecla Shift. E aí observem que eu tenho um menu com 8 opções. Vejam, a opção número 6 é justamente Fix, como na calculadora 82MS, que lá vai estar na opção 1 de uma das telas e aqui está na opção 6 desse menu. Então, ao digitar 6, ela me pergunta, como na outra FX82MS, fixar de 0 a 9 quantas casas? Então, vamos supor, quero 2 casas decimais. Eu venho aqui, coloco 2 e já vou ter a calculadora funcionando com 2 casas decimais. Essa calculadora tem um detalhe que eu vou aproveitar para mostrar aqui, que é o seguinte: se eu fizer 2 dividido por 3, ela pode apresentar o resultado da forma como está aqui na tela. Ou seja, ao invés de eu ter o resultado como um número não inteiro, eu tenho a fração 2/3. Mas já eu vou falar a respeito disso. Continuando aqui. A calculadora ClassWiz, cujo emulador pode ser baixado, como eu disse anteriormente, no site da Cássio, tem essa aparência, que eu copiei aqui a imagem, e agora eu vou abri-la aqui na tela. Vejam, aqui já é o simulador funcionando. Então vejam, nessa calculadora eu também tenho a tecla Shift e a tecla Menu Setup. Então vejam, o que eu vou fazer? Trocar a linguagem para o português. Isso é possível nessa máquina. Então eu venho em Shift, Menu Setup. Observem que eu tenho aqui uma tela com 4 opções e uma barra. Essa barra está indicando que eu tenho outras opções aqui para baixo. Como que eu acesso essas opções que estão abaixo aqui e não estão aparecendo na tela? Então, usando as teclas direcionais, que aqui já não são necessariamente um joystick, mas teclas direcionais, eu vou colocar para baixo, vem uma segunda tela, a barra veio para o meio e vou colocar mais uma vez para baixo, e aí a barrinha veio aqui indicando que eu estou na última tela, e aí sim eu tenho 2 opções. A opção 1 para linguagem e a opção 2 para regular o contraste da tela. Então vamos digitar a opção 1. Agora vejam, eu tenho 3 opções nessa tela. Língua inglesa na opção 1, espanhol na opção 2, português na opção 3. E eu vou selecionar o português. Pronto. Agora a questão do ponto ou da vírgula como separador de um número não inteiro, é uma questão que eu faço uma observação. Nós vamos ter que fazer isso na FX82MS, mas nessa máquina não há necessidade. Ela já tem aqui uma tecla que é a própria vírgula e não um ponto. Então, se eu fizer o cálculo de 2 dividido por 3, eu vou ter aqui o resultado 0,67 para 2 casas decimais. Tá? Agora, como que eu faço aqui para fazer
a transformação das casas decimais. Então, já vamos mostrar isso. Vejam só, nessa segunda tela aqui, dessa calculadora, voltando a máquina aqui para que a gente possa fazer, eu vou fazer o seguinte, vou em Shift, menu Setup, vejam que eu tenho agora uma tela em português com 4 opções. E o que eu quero fazer é formatar o número, que é a opção 3. Então, ó, formato número, opção 3. E agora, nessa tela, eu tenho 3 opções: fixar casas decimais, notação científica e normal. O que eu quero fazer é fixar casas decimais. E aí ela me pergunta, selecione 0 a 9. Quantas eu quero? Então, eu quero 2 casas decimais. Vamos supor que eu queira 6 casas decimais. Eu coloco 6, ela ainda retorna, né? Mas se eu reproduzir novamente essa operação de 2 dividido por 3, vejamos, 2 dividido por 3 é igual. Agora eu tenho 6 casas decimais aqui. Então, voltando e repetindo, Shift, menu, opção de formato de número que é A3, fixar casas decimais e aí o número que eu quero. Então, se eu quero 2 casas, eu venho aqui e terei 2 casas decimais. Bom, continuando a nossa apresentação dessas calculadoras e dos seus emuladores, como que eu faço para trocar o ponto a vírgula, para usar ponto e vírgula, desculpem, como separador de números não inteiros na caixa FX82MS? Bom, nessa calculadora, nós vamos utilizar a tecla Mode apertando 4 vezes, até aparecer na tela DISP, que é a opção 1. Ao pressionar DISP, digitar 1, né, o que vai aparecer no menu? Teremos essa tela AB/C, D/C, que é a opção 2, e uma seta para o lado direito. Tá? Então, nós vamos justamente colocar a calculadora para abrir esse menu que está para o lado direito. Vamos fazer isso por meio da tecla direcional, que é como se fosse o nosso joystick, pressionando para a direita, e aí sim chegaremos a uma tela que tem 2 opções, dot, que é a opção 1, e dot é ponto em inglês, e coma, que é a opção 2, que é vírgula em inglês. E aí, se nós quisermos, vamos selecionar 2, para que a calculadora trabalhe com vírgula na tela e não com ponto como separador de números não inteiros. Vejamos essa operação na outra calculadora. Deixa eu só voltar aqui. Na outra calculadora, que é a FX82ES, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, pedir para ela trabalhar com o resultado dessa divisão, não na forma de fração, mas sim na forma de número. Então, como que eu faço isso nela? Vejam, Shift, Setup, eu tenho aqui as minhas opções. Na 1, ela vai me mostrar o formato matemático, ou seja, como fração. E na 2, como uma resposta linear. Então, só o fato de eu escolher 2 aqui, ó, já transforma a apresentação da calculadora, que já está com 2 casas decimais. Então, se novamente eu fizer 2 dividido por 3, agora o resultado é 0,67 e não mais 2/3. Porém, se eu quiser que ela volte para o modo de apresentar isso como fração, basta fazer Shift Mode Setup e escolher a opção 1, e aí ela vai voltar a mostrar, a exibir no visor o resultado como fração. Para os nossos casos aqui, vai ser mais interessante utilizá-la no modo de apresentação de número. Então, isso é importante que a gente coloque aqui para os alunos. Segunda coisa, observem que aqui eu tenho um ponto que é o usual para os norte-americanos, para os ingleses, né? Utilizar o ponto como separador de número não inteiro.
E nesses países a vírgula para separador de milhar. Aqui no Brasil e nos países de língua latina, nós utilizamos o ponto como separador de milhar e a vírgula como separador de número não inteiro. Então, como que a gente pode fazer isso nessa calculadora? Vamos lá, Shift, Mode Setup. Aqui, ó, eu só tenho a opção para fixar, mas não estou achando a princípio a opção para trocar vírgula por ponto. Por quê? Eu preciso usar a tecla direcional para baixo e acessar esse outro menu. E aí sim, vejam, eu tenho, como na outra calculadora, as opções da exibição de frações e na opção 4, o DISP. Então, opção 4, aí sim ele me pergunta decimal point, dot, que é ponto, ou coma, que é vírgula. Então, eu vou escolher coma e teremos a vírgula aqui na tela. Então, se eu fizer um número grande, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quanto que é R$ 34.251,25 dividido por 2. Então, vejam que eu tenho aqui 17.125,63. Tá? Então, essa é a forma que ela vai usar para me mostrar a separação de números não inteiros. Então é isso, pessoal. Nós chegamos aqui ao final desse vídeo, que é introdutório, como eu disse, somente para mostrar as calculadoras e fazer esses primeiros ajustes para que possamos utilizá-las nos cálculos financeiros dos vídeos seguintes. Se o conteúdo desse vídeo foi útil para você, se ele foi interessante, eu peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque o objetivo é trazer cada vez mais conteúdo da parte de economia e finanças para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.